Para tanto, convido a abrirem as vossas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso de número 10. Vamos ler o 10 e o 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 10 e 11. Se você está próximo a alguém que não dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, compartilhe com o mesmo da leitura. Diz-nos o texto da palavra de Deus: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto lido faz parte de um contexto bem conhecido de toda a igreja. A história de Ana é uma história bem conhecida que traz-nos várias lições importantes para a nossa vida, em especial, já que estamos em um encontro de mulheres, para as nossas irmãs. O texto inserido no livro de Samuel, que, como diz, os comentaristas afirmam que o primeiro e segundo livro de Samuel eram antes apenas um livro que fora dividido em dois livros na tradução da Septuaginta, seguido pela Vulgata. E neste livro de Samuel nós temos um momento muito importante na história do povo judeu. Poderíamos dizer um divisor de águas na vida daquele povo, porque houve nesse período, é registrado neste período, uma mudança no governo de Israel. O governo que até então era um governo teocrata, em que o Senhor governava através de juízes específicos, levantados em um tempo e para um tempo, e que a partir de então passa-se a um governo de monarquia, aonde é levantado um rei, sendo o primeiro rei Saul, segundo Davi, e assim sucessivamente. E essa mudança de governo é registrada justamente neste livro de Samuel. E nós observamos de que um dos fatos mais marcantes deste livro é justamente no seu início, quando relata ou registra o nascimento milagroso, a forma maravilhosa em que Deus agiu, dando um filho a Ana. O nascimento de Samuel, que fora o filho de Ana, é um dos momentos marcantes da história registrada neste livro. A Bíblia nos mostra de forma muito clara a história deste homem chamado Eucana, que está no capítulo 1, verso 1 em diante, que tinha duas esposas, Penina, que por sua vez significa pérola, e Ana, cujo nome significa graciosa. Essa família que residia nas terras de Efraim, mas que eram descendentes da tribo de Levi. Como a tribo de Levi não ganhou terra, não tinha possessão, eles habitavam nas terras de Efraim. Então vemos aqui a história de uma família, e uma família que teve na sua trajetória uma marca muito grande, e que foi a marca da oração, ou o resultado da oração de uma mulher, e desta feita a oração de Ana. A oração de Ana mudou a história desta família, e por isso ser extraído este tema para este dia, de que a mulher cristã deve manter a sua família no altar da oração, porque Ana nos deu este exemplo. Ana marcou a história da sua família através da sua oração. A história de Ana é bem conhecida de todos nós. O capítulo 1 registra essa triste situação desta mulher que era estéril, e que por ser estéril sofria alguns tipos de humilhação. Podemos registrar pelo menos 3 trágicas humilhações que aquela mulher sofria por ser uma mulher estéril. Primeiro, aquela mulher era humilhada pela sociedade do seu tempo,
pois a tinha por uma mulher amaldiçoada. Naquele tempo, na cultura daquele tempo, a mulher que não tivesse filho, que não gerasse filho, era considerada uma mulher amaldiçoada, porque não tinha o direito de dar semente ou continuidade à história familiar do seu esposo. Então aquela mulher sofria uma humilhação da sociedade do seu tempo. Aquela mulher sofria uma humilhação terrível, e a Bíblia registra isso da sua rival, chamada Penina, que a Bíblia faz questão de revelar que ela não apenas a irritava, não apenas a humilhava, mas o texto diz no capítulo 1, o verso 6 do primeiro livro de Samuel, que ela fazia isso excessivamente. Então não era só uma humilhação, mas era uma humilhação excessiva. Ela irritava excessivamente. E por terceiro, Ana sofria também uma humilhação psicológica, espiritual. E por que psicológica? Porque aquela mulher, ela tentava entender quais as razões pelas quais Deus lhe havia cerrado a madre. Era ciente, elas tinham ciência naquele tempo, como em todas as gerações, que é Deus que abre e fecha a madre de uma mulher. Então o fato de não ter filho, entendia-se que Deus havia fechado a sua madre, e isso lhe gerava um sentimento de humilhação constante, rotineiro, porque ela queria entender por que Deus lhe havia feito isso, porque Deus permitira que ela não gerasse filho. Então ela era humilhada pela sociedade, era humilhada pela sua rival, e sofria essa humilhação psicológica. Ela se sentia mal, ela se sentia alguém inútil, porque não podia gerar filhos ao seu esposo. Então ela se sentia alguém sem valor, alguém sem préstimo, e isso era uma humilhação constante que aquela mulher sofria diariamente na sua vida. Porém, a Bíblia nos mostra que Ana nos dá uma lição. Ana nos deixa uma lição importante. Que lição é essa? É que Ana, ela não abre mão da sua família, ela não abre mão do seu lar. A Bíblia mostra-nos que mesmo nessa situação humilhante, todos os anos, preste atenção nesse detalhe, todos os anos Ana acompanhava o seu esposo para as celebrações judaicas. Isso mostra que Ana, ela não se enclausurou, ela não se trancou em um quarto em depressão, ela não desistiu, ela não abriu mão, ela seguiu a sua trajetória. Todo ano, nas celebrações judaicas, ela acompanhava o seu esposo. A Bíblia nos mostra que, embora isso não fosse obrigação das mulheres, mas era uma obrigação dos homens, mesmo assim, por amor à sua família, Ana acompanhava o seu esposo todos os anos nas celebrações judaicas. A Bíblia mostra no livro de Deuteronômio, capítulo 16, o verso 16 e 17, que tinham pelo menos 3 festas ou 3 celebrações judaicas que era obrigatório. Era uma ordenança divina que todos os homens, independente de onde estivessem morando, precisavam vir a Jerusalém para essas celebrações. Era a festa dos pães asmos, ou festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então 3 vezes ao ano, os judeus vinham de todas as cidades e aldeias para essas festas, porque era uma convocação geral. No capítulo 16 de Deuteronômio, e o versículo 11, o texto diz: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das suas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. O que isso quer dizer? É que aquelas celebrações, eram celebrações de alegria. Veja que o texto diz: te alegrarás perante o Senhor. Então era momento de festa,
todo mundo via, era aquele momento de confraternização judaica, todo mundo se alegrava, todo mundo se regozijava, era um momento de encontro de família, de encontro de amigos. Mas enquanto aquele momento era um momento de alegria para todos os judeus celebrantes, para Ana era um momento de aflição. Para Ana, aquele momento, aquela festividade, era momento de relembrar a sua vergonha, de relembrar a sua frustração. Era naqueles momentos em que a sua rival Penina a humilhava ainda mais. Então, enquanto os outros estavam em festa, Ana estava aflita. Enquanto os outros celebravam, Ana chorava. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, todo ano, Ana acompanhava o seu marido. Ana estava dando uma lição, dizendo: embora eu vou lá só chorar, embora eu vou sofrer, mas eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão do meu lar. Estava lá as famílias reunidas e Ana dizia: mesmo chorando, mas eu vou estar lá, mesmo sofrendo, mas eu vou estar lá, eu não vou abrir mão da minha família. Ana, meus amados irmãos, naqueles momentos de aflição, o texto relata que em uma daquelas vezes, vale a pena salientar que não foi a primeira vez, ela vinha todo ano, como eu disse, mas em uma daquelas vezes, abordava o fardo de sua aflição, que lhe gerava um sofrimento contínuo, era tão grande, que naquele dia, ela se dirige até o templo, se prostra diante do Senhor e começa a fazer mais uma oração. Não foi a primeira, ela costumava fazer isso, mas naquela vez, naquela ocasião, ela estava tão humilhada, ela estava tão abatida, que a Bíblia nos mostra que a sua oração foi uma oração de amargura, em que as palavras fugiu da sua boca. Eu sei que nesta noite eu estou falando para crentes, em especial para irmãs que estão aqui, ou que estão nos assistindo pelas redes sociais, que já passaram por situações semelhantes a Ana, situações em que as palavras fogem, situações em que não se há argumento para se argumentar diante de Deus, porque tem dia, e as irmãs aqui, que na sua grande maioria são do ciclo de oração, sabem muito bem disso, que a gente vai para o ciclo de oração e parece que as palavras fluem, e a gente ora com aquela eloquência de palavras que às vezes até nós mesmos se surpreendemos. Mas tem momentos na nossa trajetória e na nossa vida em que a gente dobra o joelho e as palavras faltam, as palavras fogem, a gente não tem o que dizer, a gente não tem como se expressar, a aflição é tão grande, a dor é tão grande que a gente não consegue se expressar com palavra. E deixe-me abrir um parênteses aqui nesta noite, já para dizer que chegou neste recinto crente, nesta situação, chegou nesse recinto irmã, nesta situação, mas deixa eu te dizer uma notícia do céu nesta noite: o céu não precisa das tuas palavras para entender a tua aflição, no céu não precisa do teu e ouvir o teu idioma para entender o que você está sentindo, porque quando você pisou os pés aqui e dobrou o joelho e não teve o que dizer, lá no céu o teu Deus já entendeu tudo. Ana derrama o seu coração diante de Deus, e a sua aflição era tão grande que diz o texto que ela apenas batia com os lábios, mexia com os lábios, mas não se ouvia a sua voz. Ana só gemia, Ana só soluçava. E no meio humano ninguém entende gemido, não há uma tradução para gemido. Há pessoas que estudam e conseguem até fazer uma interpretação através de gestos, a chamada linguagem de Libras. Há pessoas que estudam vários idiomas e conseguem interpretar vários idiomas, mas interpretar gemido, irmãos, intérprete de gemido eu nunca vi na terra. Mas a minha Bíblia diz que existe um interpretador, alguém que interpreta gemido, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele interpreta os nossos gemidos. Então, enquanto Ana estava gemendo, parece-me que vejo e ouço o Espírito Santo dizendo ao Pai: olha, ela está dizendo isso, ela está sentindo isso, ela está falando isso. Oh, glória a Deus.
Ana começa a relatar os gemidos, a sua aflição diante de Deus. E em meio àquela aflição, a Bíblia nos mostra que ela faz uma aliança, ela faz um concerto com Deus. O texto nos diz que no meio daquela aflição, ela voltou ao Senhor dos Exércitos, no meio da sua agonia, e ela diz algo tremendo. Ela faz um concerto tremendo com Deus. Preste atenção, na sua aflição ela diz: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor te darei. Veja que aliança, que pacto ousado Ana está fazendo com Deus. Ela está dizendo: Senhor, eu não tenho filho, mas se o Senhor me der, eu te dou. Veja que mistério, eu não tenho, mas o Senhor me der, eu te dou. Mas isso é incompreensível, porque ela está pedindo um filho. Se está pedindo porque deseja, se está pedindo porque precisa. E como é que ela diz: se tu me der? Em outras palavras, eu te devolvo. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Isso era algo tremendo, foi uma aliança tremenda que moveu o coração de Deus. Deus se agradou daquele negócio, Deus se acertou, gostou daquele pacto que Ana estava selando com ele. Por quê? Porque era um pacto, irmãos, sincero. Ana estava querendo fazer um pacto, estava fazendo um pacto com Deus que ela estava disposta a cumprir. Era um pacto de lágrima, porque ela estava chorando. Era um concerto de fé, porque ela pediu e estava disposta a entregá-lo de volta ao Senhor. Era um pacto pessoal, porque não tinha sacerdote, não tinha profeta como intermediário. Era ela e Deus. Senhor, se tu se lembrar de mim e tu me deres, eu te dou de volta. Era um concerto de amor. Ela estava disposta a entregar, preste atenção, o seu melhor para Deus, o seu tudo para Deus. Ela não tinha nada. É só assim: se tu me der um filho, será o único bem, mas se tu me der, eu te dou de volta. Ela está dizendo: Senhor, eu estou disposta a te dar o melhor, eu estou disposta a te dar o meu tudo, eu estou disposta a te entregar tudo o que eu tenho. Tudo é teu, Senhor, tudo está na tua mão. Ah, meu, como Deus gosta de aliança, como Deus gosta de pacto, como Deus gosta quando o crente está disposto a dar o seu melhor, como Deus se agrada quando o crente está disposto a dar o seu tudo. Oh glória, Deus não quer pedaço, Deus não quer parte, Deus quer o melhor, Deus quer o tudo. Lembra lá do pacto de Deus com Abraão? Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que tu me ofereça o teu filho Isaque, o teu único filho, ou seja, o teu tudo, o seu melhor. Eu quero que você me dê um presente, e o presente que eu quero é o teu melhor, é o teu tudo. Deus está dizendo: eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Eu não quero você de pedaço, não. Eu quero você por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro. Deus quer você por inteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Está sentindo Ele aí? Está sentindo? Está sentindo o Deus de pacto aqui nesta noite? O Deus que nós servimos é Deus de pacto. Mais uma vida para Jesus. Glória a Deus, é Ele trabalhando. Se tiver vida aí, pode ir trazendo, pode ir trazendo. É a gente pregando e Jesus salvando, porque isso é o que Ele faz quando a igreja ora. Deus é um Deus de pacto. A Bíblia diz que Ele fez pacto com Noé, que Ele fez pacto com Abraão, que Ele fez pacto com Isaque, que Ele fez pacto com Jacó, que Ele fez pacto com Davi. Por quê? Porque em todos esses pactos estava envolvido família, e o Deus que nós servimos é o Deus de família, o Deus de pacto com família. Quando Deus fazia o pacto com Noé, foi Noé e a sua família. Quando Deus fez pacto com Abraão, foi ele e a sua família. Quando Deus fez pacto com Isaque, foi ele e a sua família. Quando Deus fez pacto com Jacó, foi ele e a sua
família. Quando Deus fez pacto com Davi, foi ele e a sua família. Quando Jesus fala aquele carcereiro através de Paulo, lá no livro de Atos, Paulo diz àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que é que o Senhor está dizendo nesta noite? Eu tenho um concerto com os teus. 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 O negócio de Deus é com você, mas também é com os teus. Os teus também serão alcançados. Deus vai agir aqui nesta noite, ou já está agindo, mas Ele manda te dizer nesta noite: eu também estou agindo lá. Glória a Deus, glória a Deus. Pode adorar, se é batizado com o Espírito Santo, pode falar línguas estranhas, pode dar glória a Ele, porque a glória aqui é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele. O Deus que nós servimos é Deus de pacto, e Deus de pacto com família. Deus se agradou tanto do pacto de Ana, que no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 19 diz: e levantando-se madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher. Aí diz o texto: e o Senhor se lembrou dela. Eu vou repetir porque isso é forte. E o Senhor se lembrou dela. Isso quer dizer o quê? Deus se lembrou do pacto, Deus se lembrou das lágrimas, Deus se lembrou da oração, Deus se lembrou da humilhação. Deixa eu te dizer nesta noite: o Senhor está lembrado de ti. O Senhor está lembrado de ti. O Senhor está lembrado de ti. O Senhor não se esqueceu de você. O seu nome está gravado nas mãos do Eterno, e não tem diabo do inferno que apague o que ele escreveu. Glória a Deus. E o Senhor se lembrou dela. O Deus de Ana é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. Escute isso. Ana fez uma aliança com Deus, e a aliança de Ana era: Senhor, tu me dá e eu te devolvo. Quantos filhos, Ana? Senhor, eu quero um filho varão. Ela não disse, Senhor, uma dúzia de filhos. Ela disse, um filho. Se tu me deres um filho, eu te darei. Mas a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, preste atenção: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deixa eu dizer que você não entendeu. A Bíblia está dizendo: o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer o quê? Tudo. E mais o que? Além de que? Do que pedimos. E de que mais? Do que pensamos. Porque você pode pedir uma coisa e pensar outra maior. Aí a Bíblia diz: Ele faz o que você pede e mais do que o que você pensa. Isso quer dizer que tem surpresa. Isso quer dizer que tem surpresa. O Deus que nós servimos é o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Sabe o que é? O que o nosso Deus faz? Como é que o nosso Deus trabalha? Só para você entender. A forma de Deus trabalhar com o seu povo é que aquilo que nós pedimos, se fosse trazer ou fazemos uma ilustração, aquilo que nós pedimos vem na carroceria da caminhonete. Mas com Deus, além de mandar na carroceria da caminhonete, Ele ainda manda um reboque de surpresa. Mas pastor, é assim, eu provo na Bíblia. Quer ver? Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 16 em diante. Eu não vou ler todo o texto porque os irmãos conhecem muito bem a história. Só para quem não conhece o texto: 3 reis estão indo para uma guerra, e naquela trajetória falta água. O texto deixa claro, aí no capítulo 3, que falta água naquela trajetória.
E o problema deles era justamente esse, porque falta água. E como falta água, eles vão em busca de um profeta. Capítulo 3, o verso 9, a última parte diz: não tinha água. Então o problema era água. Repita comigo: água. Muito bem. Eles vão até o profeta Eliseu, chegam diante do profeta Eliseu, relatam o problema. Verso 15, diz que o profeta Eliseu convida, manda chamar um tangedor, que era um tocador de harpa. O tocador de harpa começa a tocar a harpa, a mão do Senhor vem sobre Eliseu, e Eliseu profere aquilo que Deus está mandando. Qual é o problema de vocês? O povo diz: água, está faltando água. Muito bem. Aí Deus passa a orientação: olha, Deus está dizendo que vocês vão cavar nesse vale aqui muitas covas, porque não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Qual é o problema de vocês? Água. Quando eles dizem, quando o profeta passa essa orientação, eles já estão tranquilos, porque o problema foi resolvido. O problema é água. Mas a Bíblia diz no capítulo 3, o verso 18, depois de passar a orientação da água, eles já estavam felizes que o problema da água tinha sido resolvido. Aí veja o que é lindo, verso 18. Eliseu diz: e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Qual é o problema de vocês? Água. Pronto, a água está aí, mas só que Deus disse que isso é pouco. Tem um reboque aí atrás com alguma coisa. Eita, mandevas. Tem uma surpresinha, porque Deus olhou lá na sua avaliação e viu que o que vocês estão pedindo é muito pouco. Tem algo aí de reboque. Oh glória, o que é que vocês queriam? Água. Pronto, a água já está resolvida, mas Deus disse que é pouco. Então além de água, Ele vai também entregar os amonitas nas mãos de vocês. Ou seja, além de água, vem de reboque aí vitória. Mas a gente só pediu água, mas Deus está dando água e dando vitória. Deus está dando água e garantindo vitória. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui nesta noite? Você pediu algo, pensou algo ainda maior, aí Deus está te dizendo: eu vou fazer o que você pediu, o que você pensou, mas fique tranquilo, porque vem algo aí de surpresa. Tem adorador aqui nesta noite? Tem adorador? Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Tem reboque de Deus vindo por aí. Se prepare para surpresa. Mas eu só pedindo só a casa, mas já está mobiliada. Eu estava pedindo só um carrinho para eu ir para a igreja. Eu não imaginava que era zero. Eu estava pedindo só para Jesus tirar ele das drogas que estava me dando trabalho, mas agora o pastor chamou o nome dele para ser obreiro. Eu estava orando só para Jesus libertar ela da prostituição, mas na última reunião chamaram o nome dela para cooperar no ciclo de oração. Aí você vai se lembrar: o reboque. Levante a mão para receber, levante a mão para receber. Vem reboque aí, vem reboque aí. Vem surpresa de Deus, vem surpresa de Deus, vem surpresa de Deus, vem surpresa de Deus. Não é só salvação, não, é salvação e milagre. Não é só cura, não, é cura e vitória. Oh glória, está sentindo ele aí? Está sentindo? Está sentindo? Então adore. Está sentindo? Então adore. Eu quero ouvir o barulho da igreja adorando. Pode adorar, pode adorar. Pode dar glória, falar língua estranha. Está na presença dele. É na presença dele. Tu quer o que, Ana? Eu quero um filho, Senhor, e assim mesmo eu ainda te dou de volta. Capítulo 2 de 1 Samuel, Ana vai cantar. Oh glória. Aí no verso 5 ela diz: os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, mas não era um, 6 vieram no reboque. Ana viu Samuel, não viu o reboque. A estéril teve 7 filhos,
E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Por que Ana está cantando? Aí ela diz: porque o Senhor é o que tira a vida e a dá. É aquele que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Porque o Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e exalta. O Senhor levanta do pó, desde o esterco, e exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Levante a mão para render glória a Ele. Levante a mão para render glória a Ele. O que mata e faz viver, faz descer a sepultura e faz subir dela, que arranca desde o esterco. Ele está passeando no meio do povo nesta noite. Está passeando no meio do povo nesta noite. Eita. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Mande glória para cima aí, que a glória de Deus desce. Eita, se não é batizado com o Espírito Santo, vá adorando aí, porque Ele te batiza hoje. Oh glória, oh glória. Algo grande aqui nesta noite. Algo grande aqui nesta noite. Oh, milagre na família, milagre na família, milagre na família. Deus está visitando família nesta noite. Deus está visitando família nesta noite. Tu vai ver o teu filho de volta. Tu vai ver o teu esposo com a Bíblia debaixo do braço. Vai, no nome de Jesus. Você vai olhar para o coral de jovem e vai ver o teu filho lá. Oh glórias. Oh glória. Ei, chomande camasirimi. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos, o teclado, por favor, o teclado. Quero ver a igreja adorando. Tem coisa mais linda do que ver a igreja adorando. Os crentes que vieram adorar. Eu quero ouvir você adorando aí, de olhos fechados. Diga algo de especial para Ele aí. Recebe, recebe, recebe. Recebe algo novo aí, recebe algo novo aí, recebe algo novo aí. Você que está assistindo pela internet, recebe algo novo de Deus aí. Recebe a surpresa de Deus aí. Glória a Deus. Não desista da sua família, Deus vai fazer um milagre. Está vindo aqui, está vindo. Isso é resposta de oração. Isso é resposta de oração de alguém que estava orando pela sua família, e o Senhor está resgatando hoje. Não desista da sua família. Não desista da sua família. E manda o ciclo de oração. Não deixe de clamar pela sua família. Não deixe de clamar pelas famílias de Vitória. Não deixe de clamar pelas famílias do Brasil. Não deixe de clamar pela sua família. Alguém depende do seu clamor. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 6. Tem um relato bíblico extraordinário. Todos aqui conhecem a história de Jonas, o profeta fujão, que fugiu naquele navio para Tarsis. E que na trajetória a Bíblia diz que Deus enviou um vento ao mar, se tornou uma tempestade. E aquela tempestade começa a balançar o barco. E os marinheiros assombrados começam a jogar os pertences na água, para que o barco ficasse mais leve e não naufragasse. E no meio daquele desespero, a Bíblia diz no capítulo 1, verso 6, que o capitão ele vai até o porão do navio.
E quando ele chega lá no porão, ele encontra Jonas dormindo. E quando encontra Jonas naquela situação, ele clama a Jonas. E ele diz algo que me chama a atenção e quero frisar nesta noite. Ele diz: levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O que é que eu vejo aqui que o Espírito Santo nos traz nesta noite? Em outras palavras, aquele capitão estava dizendo: Jonas, se você não clamar, a gente morre. Jonas, se você não clamar, toda a tripulação vai morrer. Jonas, Jonas, está todo mundo na tua mão, depende de você. Se você clamar, a gente prossegue. Mas se você se calar, o barco afunda. Ei, Chocamas, demandouvias. Ah, irmãos, como Deus falou comigo este dia, quando li esse texto. Não pare de clamar pela sua família. O mar representa o mundo. O barco, a nossa vida. Os tripulantes, aqueles que convivem conosco, a nossa família, os que estão à nossa roda. E o Espírito Santo nos diz nesta noite: não desista de clamar pelos seus. Alguém depende do seu clamor. Alguém depende do seu clamor. Se você parar de clamar, o barco afunda. Se você parar de clamar, o barco vai naufragar. Porque o vento está dando de um lado, o vento está dando de um outro. Tem famílias aqui nesta noite, famílias me assistindo, que o barco está entrando água, parece que vai afundar. Mas tem alguém nesse barco que tem intimidade com quem está na polpa dele. Tem alguém neste barco que tem acesso a quem está na polpa dele. E este alguém está aqui nesta noite. E o Senhor está dizendo: desperta aquele que está na polpa. Desperta Jesus através do seu clamor. Não deixa o barco afundar não. Não deixa a família afundar não. Clama, faz alguma coisa. Por que só Jonas? Porque todos os marinheiros ali, ninguém tinha acesso ao dono do vento. O capitão estava com carta, documento assinado, carimbado, com autorização para controlar o navio até chegar do outro lado, no destino. Mas não tinha acesso ao dono do vento. Só quem tem acesso ao dono do vento é Jonas. Mas o capitão não é o Senhor. Mas agora está tudo na tua mão. Se você clamar, o dono do céu vai dizer: aquieta vento, aquieta mar, está vindo mais uma vida. Aquieta, esse barco tem dono. Tem crente nesse barco, tem crente nesse barco, tem crente nesse barco. Tem crente nesse barco, e barco que tem salvo não afunda. O vento balança para um lado, balança para o outro. Pode até entrar água, pode até alguém ficar com medo, mas tem comandante. Tem um comandante nele, tem um comandante nele. E quando esse comandante se levanta, o vento se aquieta, o mar se acalma. Mas depende de você. Depende de você, mulher. Deixa de orar por ele não. Mas tem me dado tanto trabalho, mas não deixa de orar por ele não. Está no mundo das drogas, mas não deixa de orar por ele não. Ei, amigo que está me ouvindo nesta noite, é você mesmo que está aí na rua. Tua esposa está aqui, tua mãe está aqui, tu sabe disso. Se tu não sabia, deixa eu te dizer que a tua cova já estava aberta, tudo pronto. Sabe por que tu não entrou nela ainda? Porque aqui, ó,
Tem alguém clamando, dizendo: tem misericórdia, leva não. Tem misericórdia, leva não. Você que está me ouvindo, você sabe disso. Quantos livramentos que você viu a morte bem de perto e ficou sem entender como é que foi aquilo. É porque tem alguém que está aqui nesta noite, que não ficou dormindo no porão, mas que clamou ao Deus do céu. Tem incomodado o céu por tua causa. Agora te cuida, viu? Te cuida, porque não se sabe quanto tempo tem não. Porque o Deus que manda no vento, que manda no mar, é o mesmo que manda fechar a cova com alguém dentro. Eu lembro do testemunho de uma dirigente de ciclo de oração em uma das áreas por onde passei, ali no Recife, que seu esposo não queria deixar ela para o ciclo de oração, vivia envolvido no mundo das drogas e não queria deixar ela ir. Era uma luta para ela ir para a igreja, tinha que ser escondido, e ele bravo que não deixava. Quando foi um dia, os camaradas vieram de madrugada matar ele, chegaram na casa dele para entrar e matá-lo. De repente, eles sentiram uma coisa de Deus, assim, uma sombra, assim, algo sobrenatural, que eles ficaram com medo e foram embora. Depois souberam que a mulher daquele homem era crente e fizeram questão de mandar um recado para ele: diga a ele que ele só não morreu porque a mulher dele é crente, viu? Senão a gente tinha matado ele naquela noite. Irmão, um homem que era brabo, mas tremia tanto, ficou com tanto medo, chegou chorando para a esposa: nunca mais você vai deixar de ir para a igreja, eu vou levar você lá. Tinha dia que ela estava cansada: não, acho que hoje eu não vou para o ciclo de oração. Vai. Não, acho que hoje não. Vai, eu vou levar você lá. Não, você não vai deixar de ir. Não vai deixar não. Poxa, por quê? Porque se tu deixar de orar por mim, eu morro. Os homens disseram lá: eu só estou vindo por tua causa. É por tua causa. É por tua causa. Não desiste da tua família não. Não desiste da tua família não. Mas o vento está soprando. Sabe por que o vento está soprando? Porque Deus permitiu o vento soprar. E sabe por que ele permitiu? Para que alguém lá soubesse o valor que você tem. Foi. Se o vento não tivesse soprado, ninguém ia lembrar de Jonas não. Tinha ficado lá, ninguém nem ia lembrar de Jonas. Agora quando o vento soprou, ele lembraram de Jonas. Quer dizer, enquanto o vento não sopra, aí nem se lembra de você. Às vezes chama o crentinho, como meu pai dizia, a crentinha, a irmãzinha. Agora quando o vento sopra: irmã, vem aqui fazer uma oração, que está morrendo, corre aqui. Lembrou-se, foi. Disse que eu não valia nada, já lembrou, já estou valendo alguma coisa. O vento balançando, aí não tem acesso. Pode até ter acesso ao político influente, pode ter acesso lá ao chefe da boca, agora acesso ao dono do vento não tem. Mas o pequenininho, a pequenininha que está aqui hoje, que pode até não ter um carro bonito, não tem influência, os políticos não conhecem, não sai na Globo, mas tem intimidade com o dono do vento. Aí chega lá: Senhor, o povo aí não merece não, mas tem misericórdia, poupa aí uns dias. Aí o dono do vento diz: por tua causa eu lhe conheço, por tua causa, aí eu vou aquietar o vento, vou aquietar a tempestade, porque eu lhe conheço, tu tem intimidade comigo. Oh glória a Deus. No dia em que pararmos de clamar, o barco afundar, mas nós não vamos parar de clamar, nós vamos continuar clamando, porque Ele está na polpa do barco. Não desista da sua família. Eu quero convidar a igreja de pé, pastor. Quero convidar de pé, porque eu já estou encerrando. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que ninguém saia. Glória a Deus. Esse é um momento muito importante. Quero convidar